garantia de um presente glorioso. Um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Veja, esse povo saiu de um cativeiro, rompeu os grilhões do exílio e voltou para sua terra depois de 70 anos na Babilônia. A Bíblia fala que Deus fez coisas tremendas e eles estavam alegres. As nações haviam testemunhado que de fato grandes coisas Deus tinha feito na vida deles. Mas agora, as vitórias do passado não serviam mais para viver o presente, porque já tinha passado, já tinha acontecido. Eles precisavam agora de um novo mover de Deus, de uma restauração, até porque eles estavam num lugar árido, um tempo árido na vida deles. Você sabe, irmãos, nós somos um povo que temos história, mas a despeito de termos história, nós não vivemos apenas da história. Ou seja, nós não moramos no nosso passado. Você tem que entender que o novo ano está começando e você tem que viver a sua vida, o seu andar com Deus hoje. A partir de agora, nós vamos louvar a Deus por tudo que aconteceu no ano de 2015. Mas as vitórias e as provas que você viveu nesse ano vão passar daqui a pouquinho. E você precisa entender que 2016 você precisa viver com Deus novamente. Não dá para viver preso no passado, nem pelas derrotas e nem pelas bênçãos. Precisamos avançar. Essa é a primeira lição que a gente percebe. As nossas vitórias do passado, desse ano, elas são apenas um sinal, uma medida mínima do que Deus pode fazer na sua vida nesse próximo ano. O que Deus fez em 2015 tem que servir como uma prova, um sinal de que muito mais Ele vai fazer em 2016. Porque o mover de Deus na nossa vida é sempre crescente. Quantos creem nisso? Amém? Eu creio nisso. É isso que nós precisamos ver. Quando nós começamos um novo ano, nós precisamos deixar o passado para trás. Como que eu faço isso? Eu deixo para trás agradecendo a Deus por tudo que Ele fez até aqui, mas eu tenho isso apenas como uma mostra do que está por vir. Uma mostra do que Deus vai fazer. Veja, sobre as derrotas do passado, enquanto você não era crente, enquanto você não tinha Deus, porque pode ser que muitos dos irmãos estão passando pela primeira vez uma virada do ano na igreja. Quantos irmãos estão passando a primeira vez na virada do ano aqui na igreja? Erga sua mão. Glória a Deus, muitos novos irmãos. Então, é a primeira vez, você talvez nasceu de novo esse ano. Você fala, pois é, pastor, meu passado, misericórdia. Talvez você converteu agora, nas casas de milagres, recentemente, e o ano foi terrível. Mas para você, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia, diga glória a Deus. Em relação ao mundo, nós não temos mais passado. Você agora é uma nova criatura, e uma nova vida está diante de você. Mas para os irmãos que já estavam aqui há mais tempo, nasceram de novo, você precisa avançar. O que Deus fez até aqui é para gerar fé no seu coração, e não para que você se acomode. Glória a Deus, muitas bênçãos, nosso Videira News enorme, cheio de bênçãos, mas louvado seja Deus, nós cremos que tem mais, cremos que tem muito mais. Não vamos parar, nós vamos avançar. Hoje é dia de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, por tudo que passou.
mas também é dia de acreditar que isso tudo é apenas a prova de que coisas maiores e melhores estão diante de nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós somos um povo que vivemos com a certeza de que sempre haverá mais de Deus. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Sabe que a Bíblia diz que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e ao seu Filho Jesus Cristo. Ele é uma fonte. Nós nunca vamos parar de conhecer a Deus e conhecer as suas bênçãos e as suas promessas. Essa deve ser a expectativa do seu coração para 2016. Deus vai me surpreender de novo. De novo. Fala para o seu irmão: meu irmão, glória a Deus até aqui, mas prepare-se, tem muito mais para você em 2016. E não se esqueça, não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Não é porque você merece, é porque você é filho. Não esqueça disso. É a graça de Deus, generosa. Um ano abençoado está diante de você, e o mundo lá fora vai ter que reconhecer e dizer a seu respeito o que foi dito desse povo. Verdadeiramente, grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo. Isso é que vai ser dito. Glória a Deus por isso. Segunda coisa, a sequidão de hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. Veja, quando eles olharam para o presente, eles viram o deserto instalado na vida deles, mas eles não ficaram ali lamuriando. Antes a Bíblia fala que eles cobraram ânimo e clamaram a Deus por restauração. Deus também faz coisas grandes, e sempre tem feito em muitos momentos, mas é fato também que muitas vezes, e pode ser que seja o seu caso, o ano pode ter sido meio cinzento, e talvez você chegou no fim do ano e parece que um deserto está instalado na sua vida, e você talvez veio para cá hoje dizendo: puxa, eu quero um ano melhor, mas eu não estou conseguindo me animar porque o meu ano foi tão ruim. Era o fato que estava acontecendo na vida deles. Mas a Bíblia diz que ao invés de ficarem lamuriando, eles levantaram e clamaram: Senhor, restaura a nossa sorte. Mesmo que não tenha sido como você imaginou, mesmo que não tenha terminado como você queria, hoje não é dia de se entristecer, é dia de fé, é dia de levantar a cabeça e dizer como aquele povo: Senhor, restaura a minha sorte em 2016. É isso que Deus espera de você. Deus vai fazer isso. Em momentos assim, o mundo não tem o que buscar, sabia disso? O mundo cai em depressão, o mundo cai em tristeza quando as coisas não vão bem, mas nós não, nós temos promessas. Esse é o momento para você se levantar e dizer: Senhor, como sempre o Senhor fez, restaura novamente a minha sorte e me abençoa no meio dessa seca. Salmo 72, verso 12 diz: porque Ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Mateus capítulo 7, verso 7, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois que todo aquele que pede recebe. O que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem.
você pode ter fé por isso. Terceiro, espere o mover e as bênçãos em 2016 somente de Deus. Não espere de outro lugar. Não espere ser abençoado pela força do seu braço. Não espere ser abençoado pelo homem. Ou seja, espere de Deus. Espere de Deus. Veja, o salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele sabia que nós mesmos não podemos produzir a bênção. Não podemos produzir a restauração. Não é uma novidade do mercado gospel da fé, de uma água em cima da televisão que vai ser a sua resposta. Não, a sua resposta vai vir de Deus. Se Ele, e somente Ele pode restaurar a sua sorte. Só Deus pode trazer a cura. Só o Senhor pode levantar de um vale de ossos secos um exército poderoso. Isso são bênçãos de Deus. Você não pode esperar de outro lugar o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família em 2016. Você sabe, todos os anos as pessoas esperam um ano melhor de muitos lugares. Se você ligar a televisão, você vai ver pessoas levando nessa noite nos mares lá do Rio de Janeiro presentes para Iemanjá. Tem gente que acha que vai ter um ano melhor porque ele vai jogar uma moedinha num poço e fazer 3 pedidos. Tem gente que acha que é a cor da roupa que ele vai passar é que vai trazer paz e prosperidade. Tem gente que acha que é cruzar o dedo à meia-noite, né, e pensar positivo que vai dar certo. Mas o que acontece? Ou até mesmo tem pessoas, e muitas, né, dizem: não, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a minha vida vai mudar. Pensamento positivo. Mas o que acontece no final do outro ano? Nada. Por quê? Porque só Deus é fonte de bênção. Só Deus pode abençoar você. Não há outra fonte. Volte o seu coração para Ele. Espere dEle, clame dEle. O salmista clamou a Deus e não a ninguém mais. Senhor, é do Senhor que eu espero. Olha o que diz o Salmo 37, verso 4. Salmo conhecido, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. O Salmo 28, verso 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Quantos podem dizer glória a Deus? Espera nele, é dele que virá a bênção. Quarto, a bênção é resultado de oração. A Bíblia diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Eles não ficaram lamentando. Antes de lamentar, eles dobraram o joelho e oraram. Eu sei que parece tão óbvio, mas eu não posso deixar de te dizer isso. Se você quer ver o mover de Deus na sua vida em 2016, faça desse ano um ano de oração. Mais do que nunca você precisa se voltar para Deus, porque quando o incenso sobe, a bênção desce. Quando nós nos curvamos diante de Deus, o Senhor te levanta diante dos homens. Quando você ora, o braço de Deus age a seu favor. Eu quero desafiar você a fazer desse ano um ano na presença de Deus, seu esconderijo,
toque o céu, presente a sua vida, suas necessidades diante do Senhor. Experimente orar, e você vai ter a surpresa, se você fizer com fé, de ver o quanto Deus quer te abençoar, quanto Deus tem prazer. Eu penso que muitos de nós vamos ficar muito surpresos no céu, por descobrir quantas coisas poderíamos ter recebido e não recebemos porque não pedimos. A Bíblia que diz isso, Tiago, capítulo 4, verso 2, diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Olha o que diz: nada tendes, porque não pedis. Porque não pediu para Deus, não teve fé para pedir. Lucas capítulo 18, verso 1 e depois o 6, diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vai lá para o verso 6. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? João 16, olha que palavra tremenda de Jesus. João capítulo 16, verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Que coisa simples, como Jesus é simples. Pedi e recebereis, para que 2016 a sua alegria seja completa. Deus quer que a sua alegria seja completa, você crê nisso? Seja simples como uma criança, peça a Deus. Não peça nada fora da Bíblia, porque Deus não vai te dar nada fora da Bíblia, porque não é bênção para você. Mas dentro da palavra, apenas peça, e o seu Pai vai te dar. Experimente orar com fé, e você será surpreendido. Glória a Deus. Quinto, as bênçãos são milagres de Deus. O salmista, ele roga a Deus para fazer na vida do povo o mesmo que Deus faz na natureza. Ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Igual o Senhor faz lá. O que é isso, pastor? O deserto do Neguebe é o maior deserto da Judéia. Os pastores devem passar por lá ano que vem. Já estão abençoados, né? Vão viajar. Tem uma caravana de pastores, aula presencial em Israel com o pastor Luiz, chique. E lá é um lugar de muitos montes e vales de areias escaldantes, né? Um verdadeiro deserto. E ali é um lugar seco, estéril, mas acontece um fenômeno lá, muito interessante. De vez em quando, as chuvas do inverno, elas abrem vales, sulcos nas areias, e também derrete elas lá em cima nos montes, e elas correm, e então tem um buraco, tem um lugar, um leito vazio de rio, inclusive com pontes em cima. Você passa nas estradas e você vai ver que ali tem um rio, você passa em cima da ponte, mas está sequinho. Mas de repente, se você entrar na internet, você pode colocar, você vai ver, torrentes do Neguebe. De repente chove lá na montanha, ou derrete algo, e vem o rio de uma vez, e invade, ele vem e vai tomando aquele lugar, e aquilo que era um deserto se torna verde. Milagre acontece, mover de Deus. E o salmista está dizendo: Senhor, faz assim, restaura a nossa sorte, não apenas mais ou menos, mas faz igual o Senhor faz com as torrentes do Neguebe, violentamente, poderosamente, miraculosamente, faz na vida desse povo. Eu quero dizer para você que se no ano de 2016 as notícias são ruins, os sabidos dizem que será ruim, o mercado diz que será ruim, então é um ano de milagres.
Se não tem como para o homem natural, então prepare-se para viver um ano de milagres. É isso que Deus vai fazer. É isso que ele estava clamando. Deus vai mandar essa chuva abundante na sua vida. Tenha fé. Eu te desafio hoje a crer por um ano de milagre em cada área da sua vida. Cada área da sua vida. Sexto e último. As bênçãos de Deus devem ser semeadas com lágrimas antes de serem colhidas. Nos últimos versículos do Salmo 126, ele fala: quem com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Veja, aqui, nesse último versículo, começa um princípio, que, como nós falamos no início, que é fundamental. Porque eles sabiam que Deus já tinha feito uma vez, eles tinham fé para clamar, eles tinham fé, para crer por um novo tempo de bênçãos, e por isso se levantaram e decidiram semear naquela terra. Deus ouviu a minha oração, eles pensaram, então nós vamos plantar. Plantar com lágrimas, porque nós temos a certeza que a despeito da dificuldade de plantar em lugar assim, o Senhor é fiel e Ele vai mandar a chuva como as torrentes do Neguebe, e a semente vai germinar, e a colheita vai aparecer, e é por isso que eu vou agir. A Bíblia diz que tudo que você orar, crendo que já recebeu, assim será. Ninguém pode dizer, eu creio, e ficar com o braço cruzado. Olha como Deus é bom. Ele chega no fim desse salmo e fala: aleluia, você crê em mim, você já viu o que eu fiz, você está feliz, você tem fé para que eu vou restaurar a sua vida, então semeie. Então se levante para tomar uma atitude. Você pode praticar todas as coisas que eu falei até aqui, mas se você não semear, você não vai colher nada em 2016. Porque esse é um princípio universal de Deus. Mas aí alguém pode me perguntar: ah, pastor, mas espera aí, e a graça? Você está dizendo que se eu não semear, eu não vou colher? E aonde que fica a graça? Veja, justamente aqui, na questão de que qualquer semeadura e colheita é uma dádiva de Deus. Por quê? Porque quando você fala de plantar e colher, tudo depende de Deus. É Deus que dá a terra, é Deus que dá a semente, é Deus que faz a semente germinar e a planta crescer, é Deus que te dá pão para você comer e não precisar comer a semente, tudo é Deus que manda a chuva. Quem planta sabe que é um milagre. Você joga uma sementinha, enterra numa terra que foi Deus que fez, Ele manda a chuva e nasce uma planta. Meu Deus! Isso é maravilhoso, isso é graça de Deus. Qual que é a minha parte? A minha única parte é crer e plantar. Eu amo esse versículo, coloca ele para mim. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. A Bíblia diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual
faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Uau, que versículo tremendo! Quanta graça! Veja, eu decido quanto eu quero colher, porque a Bíblia fala que quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Então você escolhe o quanto você quer colher. O que mais? Eu decido, eu proponho no meu coração para que seja feito com alegria. Esse trecho diz da Bíblia que Ele me faz abundar na graça, Ele me dá ampla suficiência, Ele me dá a semente para plantar, Ele me dá o pão para eu comer e não precisar comer a semente, Ele aumenta a minha sementeira para que eu possa enriquecer, e no fim, Ele é tributado graças por meu intermédio, por algo que eu não fiz nada. Vê se isso não é graça. Deus é um Deus gracioso, e Ele quer te abençoar, e Ele criou um caminho para te abençoar, e esse caminho é plantar e colher. Tudo que você plantar, você vai colher. É um fato da vida, nós sabemos disso, mas precisamos de acreditar. A semeadura exige uma preparação. Você não chega e joga a semente na terra. Seu coração é um lugar. Você vai plantar na igreja, mas você sabe, de uma certa maneira, você também é essa terra. Porque se você plantar com o coração errado, não funciona. Por isso que ele falou, não adianta dar por necessidade ou com tristeza. Cada um coloca o valor no coração que quer plantar e colher e faça com alegria. Porque se você não tiver alegria de entregar a sua oferta das primícias, daqui a pouco, não vale nada para Deus. Deus ama quem dá com alegria. E Ele fala, não se preocupe, porque eu vou dar a semente para você. E diz mais, eu vou aumentar a sua sementeira. Para que Deus quer aumentar a sementeira de alguém, meu Deus do céu? Para aumentar a colheita. Para aumentar a colheita, a Bíblia é clara, para te enriquecer, mas para que você seja generoso, e não para ser avarento. Veja, é a palavra de Deus que diz isso. Isso é tão precioso. Mas ele diz, você tem que ter coração correto. Se for para esbanjar nos próprios prazeres, não vai acontecer nada. Segundo, a semeadura exige esforço e sacrifício. Veja, eles saíram para semear com lágrimas. Olha para cá, irmãos. Estou encerrando, a equipe de louvor pode até subir. Olha para cá. Claro que plantar é difícil. Converse com qualquer agricultor. Tem que enfrentar tanta coisa. Na parábola que Jesus conta, uma semente caiu na terra batida, o outro no meio do espinho, o outro na rocha. Passarinho veio e comeu, o diabo roubou, abafou no meio dos espinhos. É luta, tudo é contra a semente. Mas quando ela cai na terra boa, ela frutifica. Então, olha para cá, falar que dá uma oferta significativa, relevante, de fé, que me custe algo, é fácil? Não é, tem que ser feito com lágrimas. Veja, o fato que a Bíblia manda, olha para cá, o fato da Bíblia dizer que cada um contribua com alegria, não significa que não seja difícil. Dar qualquer coisa é fácil, mas se a sua oferta hoje, das primícias, não exigir fé do seu coração, não fizer diferença no seu bolso, então de fato não é uma semeadura, é só uma esmola. Eu tenho que ser honesto, porque eu estou criando uma expectativa, segundo a palavra de Deus, no seu coração. Mas não funciona se não tem fé. Não funciona se não é com lágrimas. Não funciona se não te custa nada. Eu testemunhei para os irmãos. Dos outros a gente pode falar. É bênção. A pastora Luiz é um exemplo. Ele não é empresário. Ele é pastor, e além do seu salário, o que ele ganha são livros que ele vende, e ele é muito abençoado por isso. Mas ele propôs no coração dele, ele quer ser um dos maiores semeadores da igreja. E eu vou contar para você, porque eu sei,
na intimidade. A oferta dele, como não é ele que está contando, eu posso contar. Pelo segundo ano, é 100 mil reais. Ele dá do sangue. Eu já vi o pastor Luiz dar carro para a igreja. Eu conheço a história desse homem de Deus. Ele é um modelo na igreja. Mas eu fico vendo, há pessoas que a oferta é do que sobra. E vou te dizer mais, você sabia que Deus nos ama tanto? Não tem ninguém que não tem semente para dar. Porque Deus quer abençoar todos. Essa é a terceira condição. Tudo que você vai plantar, vai colher, e vai colher muito mais. Mas todo mundo tem semente para começar. Nem que seja como a semente da viúva pobre diante de Elias, que tinha só um pouquinho de farinha e de azeite. Nem que seja o seu sapato. Nem que seja o seu único celular. Você tem. Alguma coisa você tem. Se você quer colher, amado, o que você nunca colheu, você precisa plantar o que você nunca plantou. Hoje, eu te desafio a ouvir a voz do Espírito e propor algo no seu coração. Essa oferta das primícias, nós vamos construir 4 acampamentos na área do Recanto da Videira e vamos começar o prédio da Videira do Buriti. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender de participar desse mover. Se o ano de 2016 estão dizendo que é difícil, então prepare-se, semeie, porque Deus é especialista em fazer torrentes de águas vivas no meio do deserto, e Ele vai prosperar a sua vida.